Eu achava que nada mais poderia me ferir vindo da minha família, até o dia do casamento da minha irmã. Diante de centenas de convidados, meu próprio pai me desmoralizou, me chamou de inútil, disse que eu era uma pobre fracassada, e, como se não bastasse, me deu um tapa no rosto enquanto todos riam. Foi naquele instante, com o salão inteiro me olhando como se eu fosse lixo, que algo dentro de mim morreu, e algo muito maior despertou. Eles achavam que podiam me destruir porque acreditavam que eu não valia nada. Só não imaginavam que eu tinha uma vida inteira construída em silêncio, e que aquela humilhação seria o estopim para a maior virada que eles poderiam presenciar. Se você quer saber como o destino deles mudou depois desse tapa, ouça essa história até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança eu aprendi, na Marran, que algumas famílias só amam quem podem exibir. Na nossa casa, meu valor sempre foi comparado ao da minha irmã, Bianca, a favorita desde o primeiro choro. Ela era a princesa, a filha perfeita, a mais bonita, a mais inteligente, a mais digna de orgulho. Eu era apenas a outra. A filha que não deu certo. Aos olhos dos meus pais, eu era um estorvo que só servia para ser comparada e diminuída. Cresci ouvindo que Bianca merecia o melhor e eu deveria aceitar meu lugar. Quando fiz 18 anos, percebi que, se eu ficasse, seria consumida por aquela dinâmica doentia. Não tive coragem de pedir apoio financeiro ou emocional, de qualquer forma, nunca me dariam. Saí de casa com uma mochila e algumas economias que juntei escondido. Eles não tentaram me impedir. Na verdade, lembro do sorriso de alívio no rosto do meu pai quando atravessei o portão. Foram anos difíceis, mas libertadores. Descobri uma força que eu jamais teria desenvolvido se tivesse permanecido naquela casa. Trabalhei em empregos simples, estudei na madrugada, enfrentei noites de fome e frio, mas ganhei minha independência. Enquanto Bianca vivia uma vida de princesa bancada pelos meus pais, eu descobri o mundo real, e nele, descobri que inteligência vale mais do que sobrenome. Não demorou para eu me envolver com tecnologia e investimentos. Primeiro como curiosidade, depois como obsessão. Entre erros e acertos, encontrei o caminho. A cada passo profissional, eu me reconstruía. Não precisei de ninguém. Nunca contei à minha família sobre meu progresso, e nem teria adiantado. Eles nunca ligaram para minhas conquistas. E, com o tempo, eu aprendi a ligar cada vez menos para eles. Até que, depois de anos de silêncio, recebi um convite inesperado, o casamento de Bianca. O cartão era dourado, exagerado, com o brasão da família do noivo como se fosse um selo real. Meus pais não deixaram mensagem escrita, apenas o endereço, a data e o traje. Era como se eu fosse obrigada a comparecer, não como convidada, mas como decoração para exaltar a filha perfeita. Eu não deveria ter ido. Eu sabia disso. Mas havia algo dentro de mim, algo antigo, incômodo, não resolvido. Uma parte que ainda queria ser vista, não amada, não aceita, apenas vista. Talvez eu quisesse provar a mim mesma que nada mais me atingia. Talvez eu quisesse encerrar aquele ciclo do mesmo jeito que começou, cara a cara. Quando cheguei na igreja, percebi que a decisão de estar ali mudaria tudo. O olhar das pessoas para minha roupa simples foi como uma lâmina. O sussurro das tias e primas sobre a filha fracassada atravessou como flechas. E os meus pais estavam radiantes, não porque viriam Bianca se casar, mas porque teriam a oportunidade de me diminuir publicamente, e eu sentia isso no ar. Bianca entrou como sempre viveu, em pedestal. Vestido de princesa, cílios longos, sorriso treinado. Aplausos. Lágrimas. E eu, no banco, invisível. Ou, pior, alvo. O jantar de recepção parecia uma vitrine social. Empresários, políticos, empresários ricos, todos conversando sobre dinheiro, status, sobrenomes, viagens internacionais. Eu era um corpo estranho entre eles. Meus pais se certificaram de me colocar na mesa mais distante, como se eu tivesse alguma doença contagiosa chamada vida real. E então,
O noivo se aproximou acompanhado de seu pai, um homem influente, de aparência calma, olhar calculista. Meu pai viu a oportunidade perfeita para o espetáculo. Ele me segurou pelo braço, forte demais, e me empurrou para frente. Essa é minha outra filha, ele disse alto demais, para que todos em volta ouvissem. A que não deu certo. Está desempregada, vive de favor, mas insiste em aparecer. Risos ao redor. Risos abafados, mas presentes. Bianca sorriu com satisfação, como se aquela humilhação fosse um presente de casamento. E antes que eu pudesse reagir, a mão do meu pai acertou meu rosto. Um tapa seco. O salão congelou por um segundo, apenas um segundo, depois retornou às risadas nervosas. Eu senti o gosto de sangue e de infância de novo. Senti tudo o que passei naquela casa correndo pelo meu corpo em um único instante. Mas o que ninguém esperava aconteceu no segundo seguinte. O sogro de Bianca me olhou com atenção. Seus olhos se estreitaram, como quem reconhece alguém não pelo rosto, mas pelas conquistas. Esse foi o momento em que o destino virou. O salão inteiro ainda ecoava com risadinhas e comentários maldosos, mas o olhar daquele homem, o pai do noivo, silenciosamente calou tudo ao meu redor. Ele se aproximou devagar, ignorando completamente o constrangimento armado pelos meus pais. Seu filho, o noivo, acompanhou cada passo com expressão confusa. Você, o sogro disse, inclinando levemente a cabeça. Desculpe perguntar, mas, seu nome é Camila Duarte, certo? Meu coração parou. Não era um nome comum. E ninguém ali sabia meu nome completo, minha família sempre fazia questão de me chamar apenas de Camila, sem sobrenome, como se eu não fosse parte deles. Bianca deu uma risadinha debochada. Ela deve ter usado meu sobrenome. É tão desesperada por atenção que não duvido. O sogro a ignorou. Continuou olhando para mim, e então sorriu de forma sutil, mas não falsa. Eu sabia. Ele estendeu a mão com naturalidade. Sou Roberto Monteiro. Sou investidor da BIK Tech Brasil. E você, foi a mente por trás da análise de risco que salvou a empresa de uma perda de quase 100 milhões. Eu reconheço as pessoas que mudam meu patrimônio, mesmo quando elas estão de costas. O silêncio que se instalou no salão dessa vez foi diferente. Era pesado. Nervoso. Surpreso. Bianca balançou a cabeça, sem acreditar. Deve ter outra Camila Duarte, não tem, e ele cortou, ainda olhando para mim. A Camila Duarte que eu conheci só aparecia nas reuniões online com câmera desligada. Uma mulher reservada. Inteligente. Brilhante. E extremamente discreta. Sempre recusou convites para eventos presenciais. Agora faz sentido. Era como se cada palavra fosse uma marretada na ilusão construída pelos meus pais. Você trabalha? Minha mãe soltou, como se fosse impossível. Roberto riu levemente, não de mim, mas da ignorância deles. Trabalha? Ele repetiu, ainda sorrindo. Sua filha foi a consultora mais valiosa do nosso grupo empresarial. Inclusive tentamos contratá-la oficialmente várias vezes, mas ela nunca aceitou. Preferiu manter independência absoluta. Meu pai engoliu seco. Ele olhou para mim pela primeira vez com algo diferente de desprezo e medo. Isso é verdade? Ele sussurrou, como se esperasse que eu negasse, que fosse tudo um engano. Eu não respondi. Não precisava. Roberto olhou para a marca vermelha no meu rosto, onde o tapa ainda queimava. Foi você quem bateu nela? Sua voz desceu de tom, ficando gelada. Meu pai tentou disfarçar, riu, inventou histórias, foi uma brincadeira. Ele disse, nervoso. Entre família, sabe como é, não? Roberto cortou seco. Eu não sei. Na minha família ninguém toca em ninguém com violência. E se eu tivesse visto antes, teria reagido. Os convidados começaram a se afastar discretamente da minha família, como se medo e vergonha fossem contagiosos. Bianca perdeu o sorriso.
Minha mãe estava branca como papel. Roberto então fez algo que destruiu completamente o teatro social daquele casamento. Ele estendeu o braço para mim, não como quem oferece piedade, mas como quem oferece respeito. Camila, você se importa de dar uma volta comigo? Ele perguntou. Tenho algumas coisas para conversar, e acredito que chegou a hora de elas acontecerem pessoalmente. Eu percebi o pânico imediato no rosto dos meus pais. Era óbvio, eles sabiam o peso daquele homem no mundo dos negócios. Se ele estava prestes a se alinhar publicamente comigo, tudo poderia desmoronar para eles. Ela não vai a lugar nenhum. Bianca explodiu, agarrando o braço dele. Hoje é o meu dia. Ela não vai estragar nada. Roberto a afastou apenas com um olhar sério. O dia seria seu, disse ele, se você tivesse tratado sua irmã como família. Bianca gritou, tentou chamar segurança, mas os seguranças do salão reconheceram Roberto e pararam, esperando instruções dele, não dela. Meu pai então cometeu o segundo pior erro da noite. Se você colocar essa garota contra a gente, vai se arrepender. Ele disse para Roberto, cuspindo ódio. Camila é um problema. Sempre foi. Você não sabe quem ela é. Roberto sorriu de canto. Pelo contrário, senhor. Eu sei exatamente quem ela é. Ele virou o rosto para mim. A única dúvida agora é se Camila sabe quem ela é. Deu-me seu braço outra vez. Eu aceitei. E naquela exata hora, no meio do salão, diante de todos, eu senti algo diferente pela primeira vez na vida: poder. Conforme caminhávamos para fora, o burburinho dos convidados explodiu atrás de nós. Eu não olhei para trás. Mas eu sabia, aquilo não acabaria ali. A humilhação que eles tentaram me impor seria apenas o início da ruína deles. E eles sequer imaginavam o tamanho da queda que estava por vir. Quando saímos do salão, o ar da noite bateu no meu rosto como um convite à lucidez. Pela primeira vez em anos, eu não estava sobrevivendo, estava sendo vista. A música do casamento ficou distante, abafada pelas portas de vidro que se fecharam atrás de mim. O silêncio do lado de fora parecia mais verdadeiro do que qualquer palavra dita lá dentro. Primeiro de tudo, Roberto disse que eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu. Sei que não foi minha culpa, mas eu estava lá, e eu deveria ter impedido. Não foi sua responsabilidade, respondi. Minha voz soou firme, e eu mesma me surpreendi. Eles sempre foram assim. Ele me estudou por alguns segundos, depois fez um gesto gentil, indicando os bancos do jardim iluminado ao lado do salão. Sentamos. Eu me preparei para perguntas invasivas, curiosidade, expectativa, mas ele não era como os outros. Eu não quero saber da sua família, e ele começou. Quero saber de você. Você recusou propostas que qualquer consultor aceitaria de olhos fechados. Você trabalha com os grupos empresariais mais difíceis do país, mas só à distância. Por quê? Demorei alguns segundos para responder, não porque não soubesse a resposta, mas porque nunca tinha dito em voz alta, porque independência não tem preço, falei. E porque, se algum dia eu fracassasse, eu queria que o fracasso fosse meu. Não fruto de alguém que me sabotou ou tentou me controlar. Roberto concordou devagar, como quem finalmente entendia. Então você já sabe o que vai fazer agora? A pergunta ficou no ar como uma brasa. Eu não sabia. Na verdade, eu nunca tinha permitido a mim mesma pensar no futuro com liberdade real. Sempre tive medo de sonhar, como se qualquer conquista pudesse ser arrancada de mim a qualquer momento. Foi quando a porta do salão se abriu novamente, e alguém veio correndo em nossa direção, minha mãe. O desespero no rosto dela teria comovido qualquer desconhecido. Mas eu a conhecia bem demais. Ela só corria quando tinha algo a perder. Camila. Ela arfou, parando diante de nós, com as mãos nos cabelos. Filha, você precisa voltar lá dentro e dizer àquele homem que era brincadeira. Que você inventou aquilo. Que você está confusa. Roberto ficou em silêncio, apenas observando. Estão dizendo que você é perigosa, que pode destruir a reputação da Bianca e do seu pai. Ela choramingou. Você estragou a imagem da nossa família, e você precisa consertar.
A palavra nossa ardeu nos meus ouvidos. Eu me levantei devagar. Eu? Estraguei? Sim. Ela gritou, sem perceber o ridículo. Você sempre estraga tudo. Sempre foi o erro da nossa vida. Você nunca deveria ter nascido. Foram palavras que eu já tinha ouvido quando era criança. Mas naquela noite, elas não doeram. Porque eu não era mais a menina que queria amor. Eu era a mulher que conhecia seu valor e que tinha testemunhas. Roberto se levantou ao meu lado, mas eu ergui a mão, pedindo para ele não interferir. Eu precisava acabar com aquilo sozinha. Mãe, que eu disse, lenta e claramente, vocês só me convidaram para o casamento para me humilhar. E conseguiram, por alguns segundos. Mas agora acabou. Eu não vou proteger vocês. E eu não vou mentir para que continuem vivendo a fantasia de família perfeita. Ela ficou estática. Era como se ninguém tivesse falado assim com ela antes. Você não entende, Camila. Ela sussurrou, tremendo. Seu pai está arrasado. Ele está passando mal. E Bianca está trancada na sala de maquiagem chorando. Você precisa nos ajudar. Sua irmã sempre foi tudo que você não conseguiu ser. É exatamente por isso que eu respondi que eu nunca mais ajudarei. A dor em seu rosto se transformou em fúria. Você é um monstro. Eu sorri, pela primeira vez sincera diante dela. Se ser um monstro é não permitir mais que vocês me pisem, então eu prefiro ser um monstro do que voltar a ser filha de vocês. Ela deu um passo à frente, levantando a mão como se fosse me bater, repetindo o gesto do meu pai. Mas desta vez, Roberto segurou seu pulso com firmeza. Com todo respeito, senhora, ele disse, se a senhora tocar na Camila outra vez, eu pessoalmente atiro da própria festa da sua filha. Minha mãe arregalou os olhos e recuou, chocada, derrotada, impotente. Ela voltou apressada para o salão. Ficou claro, não havia amor naquela corrida desesperada até mim. Havia medo. Medo de perder status, poder, aparência, dinheiro, tudo aquilo que, para ela, valia mais que qualquer filha. Roberto suspirou. Agora acho que eu entendi tudo, ele disse. E entendo também porque você escolheu trabalhar em silêncio. Eu virei o rosto para ele. O mundo às vezes reconhece talento, falei. Mas dentro de casa, meu nome sempre foi sinônimo de fracasso. E eu permiti que isso me travasse por tempo demais. E agora? Ele perguntou. O que você quer fazer com isso? Antes que eu respondesse, ouvimos um barulho vindo das portas do salão, e vimos meu pai surgir cambaleando, desesperado, perdido. Algo havia acontecido lá dentro. E naquele instante, eu soube, a queda deles estava só começando. Meu pai estava parado na entrada do salão, pálido como um homem que tinha acabado de ver sua própria ruína se aproximar. O suor escorria da testa, manchando o colarinho impecável do terno. Ele olhava em volta como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e, de certa forma, tinha. Assim que percebeu que eu e Roberto observávamos do lado de fora, ele veio até nós com passos pesados, desesperados. Quando chegou perto, ele não falou meu nome, nem se desculpou, ele fez o que sempre fez, tentou me usar. Camila, ele sussurrou, quase sem voz, você precisa voltar lá para dentro agora. Falar com o sogro da Bianca. Convencê-lo de que nada daquilo é verdade, que você só estava, sei lá, brincando. Você vai destruir a nossa família. A palavra nossa de novo. Como se eu pertencesse a eles. A nossa família? Perguntei, sem raiva, apenas cansada. Ou a imagem da família perfeita que vocês venderam a vida inteira? Ele se aproximou tanto que eu senti o cheiro do uísque. Se você não voltar, o contrato vai ser cancelado, ele sussurrou. O pai do noivo ia investir na nossa transportadora. É muito dinheiro, Camila. É o maior negócio da minha carreira. Você não sabe o que é isso, você nunca construiu nada de verdade. Não pode destruir o meu trabalho assim. Ri baixinho, não porque achei graça, mas porque finalmente entendi tudo.
A sua maior dor não é ter me humilhado, eu disse, é ter sido exposto. Ele piscou rápido, como se aquilo o atingisse fisicamente. Então tentou o truque que sempre funcionou quando eu era adolescente: culpa. Você deve tudo a mim, e ele sibilou. A casa onde você morou, a comida que você comeu, a escola que você estudou. Eu fiz você. Não, te respondi. Você fez o monstro que achou que podia pisar na cabeça dos outros. Eu me fiz sozinha. Ele não estava preparado para ouvir isso. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Roberto deu um passo à frente, mas eu ergui a mão de leve. Queria terminar aquilo com a minha própria voz. Pai, você me bateu na frente de 200 pessoas. E ainda achou que eu ia voltar correndo para te salvar. Você nunca me conheceu. Ele se encheu de ódio outra vez. Você acha que é alguém, Camila? Você não passa de uma menina ingrata. Só teve algum valor porque eu deixei você ficar debaixo do meu teto. Você é nada. Eu respirei fundo. Então por que você está implorando para uma nada salvar sua empresa? Ele empalideceu. E antes que eu pudesse continuar, as portas de vidro atrás dele se abriram de novo, e duas pessoas saíram, o sogro e o noivo da minha irmã. O silêncio que se seguiu era do tipo que precede tornados. O pai do noivo se aproximou lentamente, com uma expressão que misturava frieza e decisão. Olhou para meu pai, e depois para mim. Camila, ele disse com formalidade, você poderia me acompanhar por um instante? Meu pai tentou se meter, já com um sorriso hipócrita plantado no rosto. Claro, vamos conversar, foi tudo mal entendido, eu não estou falando com você, o sogro cortou, seco como aço. Estou falando com ela. Meu pai congelou. O sogro, então, virou-se para mim. Eu não costumo deixar negócios se misturarem com assuntos pessoais, ele começou, mas eu teria sido um completo imbecil se eu não reconhecesse o rosto da mulher que recusou uma proposta de consultoria minha há 2 anos, e multiplicou o próprio patrimônio em poucas semanas enquanto o mercado inteiro derretia. Meu pai parecia não entender nenhuma palavra. Só olhava de um para o outro, confuso, atônito. Você é a mente por trás do Blueshift, não é? O sogro perguntou. Fiquei em silêncio por alguns segundos, então respondi, sim. O choque no rosto do meu pai foi tão profundo que quase tive pena, quase. Foi nesse instante que o noivo da Bianca, finalmente juntando algumas peças, interveio, pai, isso significa o quê? O contrato está mantido? O sogro olhou para ele como se ele fosse uma criança. Significa que eu não faço negócios com gente que trata assim a única pessoa mais competente da família, respondeu. E significa também que você vai cancelar esse casamento imediatamente. A reação foi imediata, do noivo e de Bianca, que surgira atrás dele, com a maquiagem borrada e o vestido impecável tremendo de ódio e desespero. O quê? Ela gritou. O sogro levantou a mão, sem elevar a voz. Meu filho não vai se casar com ninguém que humilha os outros para subir. E se você tratou a sua própria irmã assim, imagino o que faria com um marido. Bianca ainda tentou argumentar, implorar, chorar, mas a decisão estava tomada. Meus pais começaram a tremer, como se percebessem que tudo, status, dinheiro, reputação, estava desmoronando. Eu, porém, estava calma. Pela primeira vez na vida, eu estava exatamente onde eu deveria estar, de pé, inteira, com meu valor finalmente evidente, não porque pedi, mas porque existo. E a destruição deles estava apenas começando. O casamento acabou na mesma velocidade com que começou. A marcha nupcial foi substituída por gritos, portas batendo e convidados saindo apressados para não terem seus nomes associados ao desastre. Em poucos minutos, o salão parecia um campo de guerra emocional, flores caídas, mesas vazias, o DJ sem saber se desligava a música ou continuava fingindo que ainda havia festa. Eu observei tudo à distância, de braços cruzados. Não para saborear o caos, mas porque, pela primeira vez, aquilo não tinha nada a ver comigo. Eles finalmente estavam enfrentando as consequências das próprias escolhas, sem poder me usar como escudo.
Bianca estava ajoelhada no chão com o vestido amassado, gritando com a mãe, com o noivo, com o pai, com qualquer coisa que respirasse. Meu pai tentava justificar-se diante do sogro como um vendedor desesperado tentando salvar uma venda perdida. Minha mãe chorava, mas não por amor, chorava por vergonha, pelo colapso da fachada social que sustentou a vida inteira. Eu ia sair quando ouvi meu nome ser berrado, Camila. Bianca gritou, com os olhos injetados de ódio. Você fez de propósito. Você arruinou o meu casamento. Virei devagar, como quem decide se vale a pena gastar energia. Bianca, eu te pedi alguma coisa? Pedi convite? Pedi atenção? Pedi amor? Perguntei, calma. Tudo o que aconteceu aqui hoje foi consequência do que vocês provocaram. Mentira. Ela urrou. Você sempre teve inveja de mim. Queria ser eu. Queria a minha vida. Senti um peso se dissolver dentro de mim. Era risível. Eu jamais queria sua vida, respondi. Uma vida baseada em mentira, aparência e chantagem emocional? Que mal existe em não querer fazer parte disso? Ela avançou como se fosse me atacar, mas o segurança do salão a segurou pelo braço. O choque no rosto dela foi quase tão grande quanto o meu pai ao descobrir quem eu era. Bianca estava acostumada a conseguir tudo no grito. Pela primeira vez, ninguém obedeceu. Você é um lixo, Camila. Ela cuspiu. Você é a culpada. Você acabou com tudo. Engraçado como, quando o castelo desmorona, todos procuram o pedreiro, nunca o arquiteto. Sabe qual é a parte mais triste? Eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você me perdeu antes mesmo de me ter. Bianca ficou paralisada. Ela sempre quis vencer, mas nunca construiu nada. Só pegou o que estava pronto. Meu pai, naquele momento, ainda tentava negociar com o sogro do noivo. Eu posso explicar. O que aconteceu com Camila? Ela sempre foi rebelde, instável, emocionalmente difícil. Você não está entendendo, ela. O sogro deu um passo para trás, como se a simples proximidade dele fosse tóxica. Eu sei exatamente quem ela é. E o problema não é a Camila. O problema é vocês. Então ele fez algo que destruiu definitivamente minha família, chamou 2 advogados que estavam ali, convidados da festa. Quero cancelar o contrato com urgência. Deixar claro que esse rompimento é por quebra de valores éticos e morais. Meu pai empalideceu. Minha mãe desabou na cadeira. Bianca se jogou no chão, chorando histericamente. Os convidados gravavam tudo com um celular, e aquele vídeo viraria assunto na cidade inteira antes mesmo do amanhecer. Eu dei um passo para sair quando ouvi outra voz fraca. Camila, por favor, não vá. Era minha mãe. Não havia amor no pedido. Havia desespero. Não por mim, mas porque eu era a única ponte que ainda ligava aquela família ao status. Você pode salvar a gente, ela implorou. Basta conversar com ele. Basta pedir desculpa. Você sempre foi boa em engolir abusos? Completei. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido veneno. Você acha que venceu, ela disse, com uma raiva baixa e venenosa. Mas você vai cair. E quando cair, ninguém vai te querer. Porque pessoas frias acabam sozinhas. Eu ri de leve. Vocês sempre me enganaram com a ideia de que amar é obedecer. Eu cresci acreditando que as pessoas só ficavam ao meu lado se eu merecesse. Só que isso não é amor, mãe. Isso é escravidão emocional. Eu me libertei. E se para vocês liberdade significa ficar sozinha, então sozinha é exatamente onde eu quero ficar. Ela ficou sem resposta, e era algo raro de acontecer. Eu me virei para Roberto, que assistia tudo em silêncio, sem tentar me salvar, sem tentar me orientar. Apenas respeitando o meu momento. Vamos embora, eu disse. Caminhamos até a saída. A cada passo, eu sentia a versão fraca de mim se afastando, morrendo, desaparecendo. A porta do salão se fechou atrás de mim como um símbolo. Eu não pertencia mais àquele lugar, e, pela primeira vez, eu não queria pertencer.
Mas, quando achei que tudo estava resolvido, meu telefone vibrou. Era uma notificação. O contrato da empresa da sua família está em processo de penhora judicial. Depois veio outra. O banco bloqueou as contas da empresa por inadimplência. E mais uma. Novo processo em andamento, possível fraude fiscal. Meu estômago gelou. Eles estavam caindo, e a queda seria muito pior do que eu imaginava. E mesmo sem ter nada mais a ver com eles, a sensação de que aquilo não tinha acabado ainda tomou conta de mim. Quando deixei o salão do casamento naquela noite, eu pensava que tudo tinha terminado. Que, finalmente, a vida seguiria seu rumo sem que o nome da minha família estivesse amarrado ao meu. Mas destino não gira tão rápido. Antes que eu pudesse sequer respirar, meu telefone continuou vibrando com notificações, todas relacionadas à empresa dos meus pais. Penhora. Bloqueio de contas. Processos por fraude fiscal. Paralisação das atividades. Eu não desejava o mal deles, eu apenas não desejava mais ser o escudo deles. E, quando deixei de ser, o mundo real fez o que eu evitei por anos, cobrou a conta. Mesmo assim, me mantive afastada. Não era meu papel salvar quem me destruiu. Nos dias seguintes, a cidade virou um campo minado de rumores. O vídeo da confusão no casamento se espalhou, e todo mundo queria uma narrativa. Na versão dos meus pais, eu era a vilã ingrata que destruiu a própria família. Na versão dos fatos, eles eram os autores da própria ruína, e ninguém mais tinha motivos para protegê-los. Bianca perdeu contratos de publicidade e parcerias que sustentavam sua vida de luxo. Sem o sobrenome valorizado e sem o casamento que aumentaria seu status, descobriu que não tinha muito além da imagem. E imagem, sem dinheiro, se desmancha rápido. Meus pais perderam a empresa, os investimentos, os carros, a casa de praia e, ironicamente, os amigos. Eu assisti tudo de longe, em silêncio. Fiquei no anonimato por semanas, quase como um ritual de purificação. A cada dia, eu sentia menos peso nas costas. Eu acordava sem medo, sem pisar em ovos, sem tentar merecer amor. Roberto me enviava mensagens, mas não insistia. Ele sabia que eu precisava me reorganizar antes de qualquer coisa. Até que, um mês depois, recebi uma mensagem inesperada: Camila, é sua mãe. Precisamos conversar. Não temos para onde ir. Fiquei encarando a tela por longos segundos. Não havia culpa, apenas clareza. Eu escrevi: sinto muito pelo que estão vivendo. Mas não posso ajudar. E silenciei o número. Eles usaram meu silêncio como arma durante anos. Nunca imaginei que ele seria minha cura. 2 semanas depois, uma advogada me procurou. Não em nome dos meus pais, mas em nome da justiça. Durante a investigação da empresa, descobriu-se que meu pai vinha usando meu CPF desde quando eu era menor de idade para abrir contas e mascarar operações financeiras. Isso poderia me envolver juridicamente. Eu respirei fundo. Não era surpresa. Meu pai sempre olhou para mim e viu ferramenta, não filha. Assinei os documentos necessários, entreguei provas e prestei depoimento. Pela primeira vez na vida, eu não protegi ninguém. O processo correu e, ao final, eu fui declarada completamente isenta, mas meu pai não. Ele tentou me ligar depois da sentença. Deixou uma mensagem de voz: Camila, você destruiu nossa família. Foi a última vez que ouvi sua voz. Eu não respondi. Enquanto eles despencavam, eu reconstruía. Não de cima para baixo, mas de dentro para fora. Retomei os meus projetos, comecei a viajar para reuniões importantes, desta vez sem medo de ser vista. Conduzi negociações que antes repassava a terceiros, participei de eventos, assinei parcerias. E, para minha surpresa, a sensação não era triunfo, era liberdade. Cresci sem perceber que jamais tinha sido livre antes. Roberto e eu acabamos nos reencontrando meses depois, por coincidência, ou talvez não. Ele não chegou com flores nem com promessas, mas com a frase mais madura que alguém poderia me oferecer: eu não quero te salvar. Só quero caminhar do seu lado. Sorri.
Ele entendeu tudo sem que eu explicasse nada. Decidimos ir devagar. Um ano depois, voltei à cidade para palestrar em um evento sobre independência empresarial e inteligência estratégica. O tema era simbólico demais para ser coincidência. O auditório estava cheio. Pessoas que tinham me ignorado a vida inteira agora queriam minha opinião, minha visão, minha história. Terminei a palestra com a frase que jamais imaginei ser capaz de dizer quando era criança: o amor que você acha que precisa receber nem sempre existe na família onde você nasceu. Às vezes, você precisa nascer de novo, em si mesma. A plateia aplaudiu de pé. Quando desci do palco, vi duas figuras na última fileira, meu pai e minha mãe. Roupas simples, olhar cansado, postura humilde demais para quem viveu décadas acima dos outros. Eles esperavam que eu os visse. Esperavam um sinal. Um gesto. Um recomeço. Mas o meu recomeço não passava por eles. Dei meia volta e fui embora. E, pela primeira vez em toda a minha vida, não olhei para trás. Hoje, quando penso na palavra família, não sinto dor, sinto seleção. Família não é sangue, é escolha. E eu escolho quem me respeita, quem me trata como pessoa e não como acessório. A filha rejeitada morreu no dia do casamento da minha irmã. A mulher que saiu daquele salão nunca mais poderia ser humilhada. E se algum dia alguém me perguntar como consegui seguir em frente, direi a verdade, simples e definitiva: eu parei de querer ser amada por quem nunca foi capaz de amar. E, naquele dia, finalmente me amei o suficiente para deixar todos para trás. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você teria feito o mesmo que essa filha fez? Depois de tudo que ela passou, você daria uma segunda chance para os pais e para a irmã, ou seguiria em frente, como ela fez? Eu quero muito saber a sua opinião. E aproveita e coloca também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu faço questão de passar nos comentários e deixar um coração para você. Se essa história te prendeu do início ao fim e te fez refletir sobre amor próprio, respeito e limites dentro da própria família, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscrever, assim você não perde as próximas histórias. Compartilhar, alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. Aqui no canal contamos histórias fortes, emocionantes e reais demais para serem esquecidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica com a gente, porque amanhã tem mais. Quero ver você nos comentários. Você faria o mesmo? E de qual cidade está assistindo? Vou responder com todo carinho.